Olá a todos, eu sou Felipe Mendonça, esse é o canal Sem Gravata. O canal vem fazendo aqui um trabalho de divulgação científica de humanas. A gente vem falando de temas atuais, só que sempre buscando um aspecto mais científico, mas ao mesmo tempo acolhedor, sem tratar a academia daquela forma tradicionalmente arrogante, em que os títulos valem mais do que até o próprio conhecimento. Não é essa ideia, ao contrário, queremos acolher todo mundo, queremos mostrar que a ciência pode ser acessível para todos e com isso tentar combater aí os terraplanistas. Então, convido vocês a se inscreverem no canal, acompanharem principalmente as nossas lives. Estão acontecendo lives pelo menos 2 a 3 por semana, todas de altíssimo nível. Eu venho conversando com vários acadêmicos para tentar trazer pessoas que realmente valem a pena vocês acompanharem, tá bom? Então se inscreva, comente aí com o pessoal, compartilhe, comentem nos próprios vídeos, participem das lives, mandando perguntas para os professores. Todas essas atividades potencializam o canal, fazem com que os vídeos sejam mais vistos. Pois bem, e hoje eu vim aqui para falar com vocês a respeito do AI-5, porque mais uma vez estamos sob ameaça de termos aí algo parecido com o ato institucional número 5. Primeiro foi o filho do presidente, que é muito grave, ele falar que estávamos aí com risco de termos o AI-5, e daí agora o ministro da Economia, né, demonstrando o seu total desapreço à democracia, né, pouco caso com a democracia, falando, olha, se vocês ficarem aí se manifestando contra o governo, daqui a pouco vamos ter um novo AI-5, as pessoas vão pedir um novo AI-5. O que ele está querendo dizer com isso é, nós não podemos contestar o governo do Bolsonaro. Se contesta o governo do Bolsonaro, corre o risco deles aplicarem uma nova ditadura. A história se repetindo, e a história se repete porque o povo não conhece a história. Então nós temos que aqui falar um pouquinho do que foi esse AI-5, explicar um pouquinho para que isso não aconteça novamente. Tá? É grave um ministro da Economia demonstrar que ele não aceita que discordem das suas opiniões. Primeiro que ele vem dando declarações polêmicas, como por exemplo falar que pobre é pobre porque não sabe poupar, né? Eu desafio ele a passar um único mês com um salário mínimo, tá? Mas não pode morar de favor na casa de ninguém, não pode ficar na casa própria, né? Ele tem que ficar só com esse um salário mínimo, não pode receber mais nada. Desafio, vamos lá, seu ministro. Eu duvido que o senhor seja capaz de, com um salário mínimo, morar, comer, né? Ter gastos normais do dia a dia e ainda conseguir economizar, seja lá R$10. Eu te desafio com um salário mínimo durante o mês economizar R$10. Não consegue. E a realidade é um pouco mais drástica do que o senhor conhece, porque as pessoas ganham um salário mínimo, mas ainda tem filhos, né, tem pessoas que dependem delas. Então, em média, boa parte do povo brasileiro, e eu não estou falando de uma parte pequena, chega a metade do povo brasileiro, vive com cerca de R$470 por mês. Então, senhor ministro, antes de tudo, eu vou discordar do senhor sempre, porque o senhor não é nenhum ignorante, o senhor sabe do que está falando e fala com maldade. Então, se tem maldade na tua fala, é meu direito de combater o que o senhor fala. E isso é uma democracia, e na democracia o senhor não vai nos calar. Só vai conseguir nos calar se realmente colocar um novo AI-5. E daí, nesse novo AI-5, vamos ter que repetir toda a história e, enfim, espero que isso não aconteça. Só lembrando, eu nunca consegui a fonte dessa lenda do direito, né? Mas eu realmente acredito que ela seja verdade. Se alguém aí conseguir a fonte, por favor, manda para mim, que é o que o Ulisses Guimarães falou no dia 5 de outubro de 1988, quando ali a nossa Constituição foi promulgada. Ele teria sido questionado pelos repórteres por que os nossos direitos mais importantes estavam apenas no artigo 5º. Por que não no primeiro? Por que no segundo? Né? Por que deixou lá para o artigo 5º da Constituição todos os direitos mais importantes? E então Ulisses Guimarães teria respondido aos repórteres: a ditadura nos deu o AI-5, eu lhes devolvo o artigo 5º. Então a Constituição Federal de 1988, ela tem uma áurea, um espírito de ser o oposto do AI-5, de ser exatamente um anti-AI-5, uma garantia de que aqui é uma democracia e que o presidente não pode fazer o que quiser, porque dentro do AI-5 o que nós tínhamos
era o oposto, era o presidente achando que ele podia, achando não, né, com um ato institucional estabelecendo que ele podia fazer o que ele quiser, certo? Então vamos lá, primeiro vamos contextualizar toda essa história, tá? Em 1964, os militares entram no poder com o apoio de alguma parte, uma parcela significativa da população, tá, que acreditava que era necessário combater um comunismo. Não vou nem entrar no debate de quanta baboseira é isso, o Brasil nunca esteve sob risco de ter um governo comunista, mas o discurso usual era essa necessidade de combate ao comunismo. E, dentro desse discurso, em 1964, uma parte da população apoiou a entrada dos ditadores, né, dos militares no poder. E, quando eles entraram dizendo que eles iriam arrumar a casa e devolver a casa para o povo, ou seja, que eles iriam fazer uma Constituição e essa Constituição seria democrática e daí o povo brasileiro poderia novamente escolher os seus presidentes, escolher os seus governantes, certo? Só que isso só acredita quem acredita também em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, porque você nunca vai ver alguém entrar no poder e se dispor a sair do poder em seguida. Quem entra no poder vai querer continuar, se não continuar diretamente, vai continuar indiretamente, colocando pessoas de sua confiança no poder, mas abandonar o poder não é natural de ninguém, né? Não tem, na história do mundo, você não vai encontrar abandonos de poder efetivo. Você pode ter um esvaziamento do poder, né? E daí a pessoa entrega. Você pode ter pessoas que, muito cansadas já, passam o bastão para outras pessoas, mas abandonar poder, entregar poder, isso não existe. E daí foi isso que aconteceu na ditadura militar. Em 64 eles entram prometendo que iriam arrumar a casa e devolver, né? Eles tiveram uma demora ali de 64 a 67 para redigir a Constituição. Até aí está dentro de um normal, porque uma Constituição, para ser bem redigida, realmente não é da noite para o dia, certo? Mas eles fazem a Constituição lá em 1967 e não devolvem o poder como era de se esperar. Pois bem, então nós tínhamos uma Constituição em 67 que teria sido feita para estabelecer no Brasil uma democracia, mas os militares não devolveram o poder. Isso fez com que a absoluta maioria daquela parcela da população que antes tinha apoiado a ditadura militar, que volte atrás e fale, nós não admitimos isso. Tá? Inclusive, recomendo que vocês assistam um vídeo do Nerdologia, eu ponho aqui o link depois, né? O Nerdologia ele explica a respeito desse período histórico, enfim, eu ponho o linkzinho para vocês, que vale a pena vocês assistirem também. E nesse período, então, você tinha muita gente de direita e de esquerda contra os militares e tratando aquilo como um absurdo completo, porque eles não devolveram o poder. Muitos chamam isso de um golpe dentro do golpe, né? Porque eles não devolveram o poder depois de fazer a Constituição de 67, certo? E daí, para ter uma estabilidade política, não cumprindo a Constituição, eles lançaram os atos institucionais. Nós tivemos, de 68 até o final da ditadura militar, 17 atos institucionais. Esses atos institucionais, que juridicamente, uma jabuticaba, uma invenção brasileira ali da ditadura militar para se sobrepor à Constituição, é uma norma jurídica que estaria acima da Constituição, né, e não condiz com o Estado de Direito, porque é o oposto do Estado de Direito. Lembrando que numa lógica a gente tem a Constituição em cima, inclusive, do presidente da República, porque é a Constituição quem estabelece todas as estruturas públicas. Então vai ser a Constituição que vai falar que existe um cargo chamado presidente da República, como que alguém pode ser eleito presidente da República, como que entra, como sai, né, quais são as suas atribuições, competências, enfim, limita o seu poder ao que está estabelecido naquela Constituição. E isso serve para todos os poderes. Então, da mesma forma, o poder judiciário está criado e estabelecido ali na Constituição, o poder legislativo, o Congresso Nacional, né, enfim, as suas duas casas, Câmara dos Deputados e Senado, está tudo estabelecido lá, e todos esses cargos, eles só existem porque devem atender o que está estabelecido na Constituição, com os limites dados pela Constituição. Na hora que eles criam esse ato institucional, eles colocam algo acima da Constituição para falar, olha, salvo isso daqui, hein, porque aqui eu faço o que eu quero. E daí
quando a gente chega lá no final de 1968, então a Constituição já tinha sido feita em 67, as ruas já estavam, né, fervendo com pessoas indignadas porque os militares não saíram do poder. Daí, Márcio Moreira Alves, ele faz um discurso dentro do Congresso, era um deputado, ele faz um discurso dentro do Congresso falando que a sociedade civil brasileira deveria boicotar os militares, inclusive os seus próprios familiares deveriam deixar claro para os militares, né, independente da patente, que não concordava com o governo militar. E isso foi o estopim aí, foi o grande motivo causador dos militares se reunirem, e inclusive no Nerdologia você vai encontrar trechos da gravação, elas estão disponíveis, é um documento público, né? A gravação da reunião em que o AI-5 é debatido, tá? Eles falando especificamente, isso é uma ditadura mesmo, e o Delfim Neto falando, mas as favas, vamos aplicar uma ditadura mesmo. Então assistam no programa, vocês vão ouvir uns trechos, dá para vocês irem atrás, tem isso também transcrito, enfim, né? Eles ali se reúnem e vamos tomar conta do Brasil. Daí eu tô aqui com o meu computador, eu abri no site do Planalto, se vocês colocarem AI-5 Planalto, vocês vão ter o texto oficial do AI-5. E a começar, eu vou ler aqui para vocês, tá? Que no preâmbulo eles colocam: são mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as Constituições estaduais. O presidente da República poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Então ele começa esse ato institucional já falando: não vamos aplicar o que está na Constituição, vamos aplicar o que está aqui. Mantém a Constituição, mas não nesse trecho. Tá? Sem as limitações previstas na Constituição, suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais e dar outras providências. Então, o que o AI-5 vai fazer é isso, né? Então, repito aqui, ele permite ao presidente da República decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição, suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais e dar outra providência. Cassar os mandatos significa que o presidente pode, por exemplo, tirar um prefeito da cidade se o prefeito está indo contra o presidente da República, um estado, seu governador, são os candidatos que vocês votaram. É muito grave um presidente poder intervir dentro do federalismo dos demais entes para tirar um representante eleito pelo povo e colocar alguém da sua confiança para que ele não seja afrontado, não seja combatido daquele ente, né? Tirar direitos políticos, em que ponto que eles consideram que é uma democracia? E uma parte engraçada aqui que eles vêm com os considerandos, né? Então eles põem lá, considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 64, lembrando que é o texto que está aqui, né? Eu não chamo, óbvio, o golpe de 64 de revolução, né? Mas no trecho deles eles chamam de revolução. Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visam dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico político, assegure autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições do nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando, desse modo, os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. Então, com um detalhe aqui, eles ressalvam que esse é o preâmbulo do ato institucional número 1 de 64. Então percebam que eles começam o documento querendo dar uma característica como isso, se isso fosse algo constitucional, legítimo e democrático. Então, o discurso ser democrático não significa que você está numa democracia, né? Então, o fato de um ministro falar que nós não podemos combater os pensamentos dele, que nós não podemos criticar o mandato do Bolsonaro, porque senão vem um outro AI-5, é nesse sentido, querendo colocar quem é democrata e uma das
das naturezas da democracia, que é a existência de discordâncias, como se fosse o contrário, que democrático é a gente se calar e não poder falar nada. Democracia é exatamente, como diz o professor Marcelo Neves, né, o espaço do dissenso, porque o consenso só é possível numa ditadura. Então, se um ditador determinar que você tem que concordar e fim de papo, daí você tem consenso. Agora, na democracia, o normal é que as pessoas possam discordar, e essas discordâncias elas são tratadas como saudáveis e não como prejudiciais ao Estado, certo? Então, eles começam aqui com vários considerandos e daí depois eles vêm e distribuem o AI-5 em 12 artigos. Tá? Nesses 12 artigos, nós temos coisas extremamente graves, como não ter mais habeas corpus para casos em que seja decretado como segurança nacional aquela prisão. Daí você prende qualquer pessoa por qualquer motivo e a pessoa não tem habeas corpus, e numa época de perseguição política. Né? E lembrando que foi feita uma lista de inimigos do Bolsonaro ainda no tempo das eleições. Acho que pouco depois que passou as eleições, teve uma lista, né, ao qual eu fiquei ofendido por não ter o meu nome incluso, mas tem ali os inimigos do governo Bolsonaro. Né? E se você já tem até uma lista falando quem é que deve ser perseguido, né, você ter um discurso de que não podemos nos manifestar, e ainda por cima com uma ameaça de voltar um AI-5, significa que qualquer pessoa pode ser presa a qualquer momento ao bel prazer dos governantes, certo? Nós temos que combater porque isso é muito grave. Pois bem, dentro ainda aqui desse AI-5, nós temos as suspensões da possibilidade de direito de reunião. Então, quando você não tem o direito de reunião, você não tem como se manifestar. As manifestações nada mais são do que exatamente o exercício do direito de reunião. Eu tenho o direito a me reunir em grupo e ali debater, criticar, gritar fora quem eu quiser. Posso ter gritado fora Collor, fora FHC, fora Itamar, fora Lula, fora Dilma, fora Bolsonaro. Eu grito fora quem eu quiser porque eu estou numa democracia. E isso é o direito de reunião. O AI-5 veio e falou, você não pode fazer isso. Então é engraçado porque muita gente que hoje está pedindo uma volta de ditadura, há pouco tempo atrás estava gritando fora Lula, fora Dilma, fora PT, né? Mas agora quer perder o direito de gritar fora. Não perceberam que se amanhã entra alguém que eles discordem, eles não vão poder mais gritar fora, não vai poder bater panelinha, não vai poder colocar roupinha verde e amarela e ir para as ruas querendo protestar. Né? Então assim, vocês estão pedindo contra os seus próprios direitos. Acho que vocês precisam refletir um pouquinho mais ou parar de falar de política se não entende nada, né? Porque o negócio é muito grave. Você tem direito de criticar. Você acabou de passar por um governo que você foi extremamente crítico e agora você quer perder o direito de criticar? Ou você acha que você vai concordar sempre com o governo, né? Daqui a pouco alguma coisa é feita no governo que atinge você diretamente, você não vai poder se manifestar contra. Então é muito grave você não poder se manifestar. E ainda por cima, podendo ter toque de recolher, né? Vocês querem toque de recolher? Não pode mais sair à noite, todo mundo para casa, preso, né, em casa. É esse o estado que vocês querem? Então, portanto, gente, o AI-5 ele foi muito grave e ele não pode voltar. E nós temos que repudiar com muita força qualquer tentativa de tratar isso como normal. Tá? Quero falar com a professora Janaína Pascoal, professora lá do Lago São Francisco. Professora, oi? Como assim? Né? Você está defendendo o Guedes? Ele está certo? Fomos nós que distorcemos o que ele falou? Pelo amor de Deus, né, professora? Né? Professora Janaína Pascoal, ela falou que estamos distorcendo o que o Guedes disse, porque ele só disse que não podemos ficar discordando da política. É exatamente isso, professora. Você lembra o que é uma democracia? Você lembra que não podemos cercear o direito, né, das pessoas se manifestarem politicamente? Que isso se chama censura? Hein? A senhora lembra que há um governo atrás foi a senhora quem criticou o governo? E a senhora não começou a criticar o governo só no final dele, começou a criticar no começo? É um direito da senhora, e a senhora agora acha que tudo bem um ministro da Economia falar em cercear o direito?
é grave sim, nós não podemos permitir e, mais do que isso, está na hora de começarmos a tomar uma atitude. Eu, aqui no Sem Gravata, eu quero ser leve, quero poder tratar de forma até engraçada diversos temas. As lives, algumas são com a gente tomando cerveja, bate-papo descontraído, ser acolhedor ao máximo, né? Mas algumas coisas, ou a gente toma atitude, ou a gente age de forma enfática, ou nós vamos perder os nossos direitos. Nós já estamos perdendo vários direitos. Tá? Agora, tem limite, a Constituição nós não vamos perder. A Constituição ela foi feita pelo povo, falta muito ainda para efetivar essa Constituição. Tá? Então, quando as pessoas falam contra a Constituição, primeiro que nunca estudaram a Constituição. Tá? Mas a Constituição ela nos protege. Então, se é uma Constituição que serve para proteger o povo, que como disse, ou teria dito Ulisses Guimarães, né, ele nos deu o artigo 5º para ser o oposto do AI-5, né, para que a gente tenha todos os nossos direitos garantidos, liberdade de expressão, liberdade de reunião, acesso à informação, liberdade de imprensa. Que mais? Vocês querem perder tudo isso? Então, se não querem perder, a gente tem que começar a falar mais alto, tem que começar a se impor, tem que gravar vídeo, jogar na internet, tem que mudar o nosso discurso e deixar muito claro que isso não vai ser permitido, tá? Antes de tudo, eu quero deixar claro que o que vocês estão fazendo, Bolsonaro, Guedes, os filhinhos do Bolsonaro, tá? Isso tá na nossa Constituição como crime contra a ordem constitucional, porque vocês vêm ameaçando a ordem constitucional. O Estado não é de vocês, vocês ganharam a eleição, mas essa eleição te dá o direito de ocupar a cadeira por 4 anos. Espero que não seja reeleito. Se for reeleito, foi o povo que escolheu, mas o mandato tem tempo, tem limite, o poder não é teu. Tá? A cadeira pertence ao povo, vocês estão ocupando esse espaço temporariamente e... Caramba, desculpa. Pior é que eu não sei ainda editar vídeo muito bem, então vai com tossida mesmo. Esse mandato é periódico, e vocês não podem fazer o que vocês quiserem aí dentro. Certo, gente? Muito obrigado a todos. Desculpa pelas tosses, desculpa por ainda não saber editar vídeo. Acompanhem o canal, dê o seu joinha, compartilhem, blá blá blá. Acompanhem as lives, façam comentários nos vídeos, tudo isso me ajuda bastante. Certo, gente? Muito obrigado. Tchau!